Oi, gente querida. Provavelmente em algum momento de sua vida você já sentiu a necessidade de ajudar um amigo, um irmão, um dos seus pais. Enfim, já sentiu uma necessidade de ajudar outra pessoa, até de forma automática, sem que essa outra pessoa tenha te solicitado ajuda. E a pergunta é: você já parou para pensar de maneira mais profunda qual o benefício e o intuito dessa necessidade? Eu vou trazer o tema como funcionam as 5 ordens da ajuda de Bert Helling e como usá-las. Bert Helling, criador das constelações sistêmica, por meio de suas compreensões, aborda a prática da ajuda, discorrendo em diversos livros sobre as ordens da ajuda. E eu quero trazer um trecho, uma frase do seu livro O Amor do Espírito, e o modo com que muitas vezes nos portamos ao intentar ajudar alguém. Ajudar tem a ver com a promoção do crescimento interno. Como algo cresce? Primeiro, quando é nutrido. Segundo, quando precisamos se impor contra forças que se opõem ao crescimento. Muitos ajudantes frequentemente preferem focar na nutrição e recuar perante um conflito. Entretanto, trata-se de confiar em que o outro saberá lidar com o seu conflito, administrando as adversidades. Bert Helling, no livro O Amor do Espírito. Quando nos propomos a ajudar alguém, precisamos nos ater a ajudarmos da maneira que vai contribuir para outra pessoa. Observando se por debaixo dos panos, inconscientemente, a ajuda que estamos oferecendo ao outro não está, na verdade, ajudando apenas a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que algumas vezes, de modo inconsciente, fazemos interpretações da vida alheia, criando uma visão sobre um terceiro, acreditando que sabemos o que a outra pessoa precisa para solucionar uma determinada situação pela qual está passando e que sabemos o que ela tem que fazer para melhorar a sua condição em diversos aspectos. Acontece que essa interpretação é influência pelos nossos medos, nossas impressões sobre a realidade dos nossos julgamentos. Julgamentos, preocupações, crenças, entre tantos outros fatores que distorcem a visão que temos da realidade de outra pessoa, pois trata-se de particularidades individuais de cada um. Aqui temos um cuidado. Estamos supondo que não temos consciência da realidade total desse terceiro, de modo que a ideia de que ela precisa melhorar foi construída na nossa mente, baseada nos nossos ideais de vida, que por muitas vezes são distintos dos ideais dessa outra pessoa a quem pretendemos ajudá-la. Mesmo quando alguém nos expressa que necessita de ajuda ou de melhorar algo em sua vida, devemos lembrar que ainda assim não conhecemos 100% da situação dela. A intenção de ajudar alguém também pode está relacionada ao desconforto que sentimos ao ver outra pessoa em uma situação que para nós seria muito desagradável. Muitas vezes, essa ajuda pode impedir a outra pessoa de trilhar o seu próprio caminho e de se impor contra as forças que se opõem ao seu crescimento. Emoções também podem interferir nesses aspectos, usando essa necessidade de ajudar. Vou exemplificar. O medo de alguém ou de algum ente querido estar sofrendo, ou a preocupação com alguma situação específica de um familiar,
pode nos dar a sensação de precisar salvá-lo. E, no entanto, um ato corajoso e maduro da nossa parte é confiar em que o outro saberá lidar com o seu conflito, administrando as adversidades, como destacou Beth Helling no seu trecho que eu li agora. Precisamos ser conscientes de que cada pessoa tem os seus obstáculos para vencer e assim adquirir algum proveito, seja um aprendizado, um amadurecimento, fortalecimento, enfim, o que cada um está precisando, que é singular. Então eu vou trazer as 5 ordens de ajuda do amor por meio do seu trabalho com a constelação familiar. Beth Helling recebeu e percebeu 5 ordens da ajuda, elucidando a maneira de ajudarmos os outros com respeito, com ordem e com equilíbrio. Então vamos para a primeira das ordens de ajuda, que se chama equilíbrio. Respeitando a primeira ordem de ajuda, só dou aquilo que eu tenho e só tomo apenas o que necessito. Se exijo de outro algo o que ele não tem para oferecer, isso causa uma desordem na relação. Da mesma forma, se quero dar algo que eu não tenho. Em uma relação de ajuda equilibrada, eu respeito os limites do dar e receber, dar e tomar, percebendo as responsabilidades e as possibilidades de cada um. A segunda das ordens, limites e humildade. A segunda ordem da ajuda nos ensina que, ao ajudar, me submeto às circunstâncias internas e externas e somente interfiro e apoio à medida que elas me permitem. Simplificando aqui, só ajudo a quem me permite. Cada pessoa tem a sua própria história, valores, sonhos, a sua bagagem. Ao me dispor a ajudar essa outra pessoa, preciso respeitar toda a conjuntura da situação, entendendo que o destino e as escolhas do outro são distintos dos meus. E preciso considerar isso, evitando assim impor as minhas vontades e as minhas necessidades na vida do outro. A terceira das ordens da ajuda se chama maturidade. A terceira ordem trata de colocar cada um em seu lugar. Uma vez que em nosso lugar somos muito mais fortes, de acordo com essa ordem, eu ajudo de igual para igual. Ajudo do meu lugar e reconheço o outro no lugar dele. E isso evita, por exemplo, nos colocarmos no lugar dos pais dessa outra pessoa, gerando assim uma desordem na nossa relação. A quarta ordem se chama olhar sistêmico. E essa quarta ordem nos lembra que, ao ajudar, reconheço o outro como parte de algo maior. Não enxergo o outro apenas como um indivíduo isolado, mas como uma parte de um sistema maior. A quinta das ordens se chama honra e respeito. E essa quinta ordem da ajuda nos ensina a ajudar com amor, sem julgamento, respeitando o outro como ele é, ainda que seja diferente de mim. O julgamento, por vez aqui, é um fruto de uma imagem que alguém faz baseado em recortes de outra pessoa. Lembramos que uma pessoa que não tem conhecimento do todo de uma outra pessoa não tem o direito de julgá-la. Então, qual é a melhor forma de ajudar uma pessoa, já que eu falei das 5 ordens do amor? Aprendemos com essas ordens de ajuda que, ao ajudar a outra pessoa, precisamos entender que não temos conhecimento do todo e que as nossas impressões representam apenas uma parte e muito influenciada pelos nossos julgamentos e medos.
O todo é muito maior. Para contribuir com outra pessoa, não devemos empurrar as nossas escolhas e o nosso modo de vida nelas, pois isso advém da experiência de vida de cada um. Sem ter a consciência do todo, não temos como saber das necessidades reais da outra pessoa, que tem suas próprias experiências, que tem uma vida e uma visão diferente da nossa. Com respeito, precisamos enxergar a pessoa em um nível mais profundo, escutá-la de fato, procurando entender as suas verdadeiras necessidades. E para isso precisamos estar abertos, atentos a compreender a outra pessoa, aceitando que ela tem o direito de ter a sua escolha e seus pensamentos diferentes dos meus. E com isso eu me uno a que ela precisa e o que eu tenho a oferecer. E ajudo sem tirar a sua dignidade e sua oportunidade de crescimento. Como bem aponta pelo Beth Herring em seu livro Ordens da Ajuda, ajudar é uma arte. Como em qualquer outra arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender a pessoa que procura ajuda, isso é, compreensão daquilo que lhe é adequado e simultaneamente, daquilo do que expande para além de si mesma, para algo mais abrangente. Assim, acredito ser interessante nesse movimento de ajuda, ajudar o outro a ser capaz de se ajudar, de trilhar o seu próprio caminho. E nesse sentido, ajudo naquilo que posso e apenas naquilo que me cabe. Então, gostou de saber mais sobre as ordens de ajuda? Tem alguma dúvida? Compartilhe aqui nos comentários. Eu estarei à disposição para trocar. Um grande abraço.